Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Boa tarde, trabalhadoras e trabalhadores da saúde. Nós estamos aqui em mais um Troca de Plantão, de número 73. E hoje eu tô aqui com várias presenças ilustres, viu? Primeiro, a Jennifer, que já faz quase 3, 4 meses que eu tô fazendo os programas aí. Nunca estive aqui na companhia dela. Então, boa tarde, viu, Jennifer? Boa tarde, Rafa. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Olha, ainda bem que a gente conseguiu fazer esse programa hoje, né? Porque a partir de semana que vem eu já estou de férias. Então, que bom que a gente conseguiu fazer esse programa hoje. E realmente, aqui não estava batendo aí os horários, os compromissos. Mas, enfim, o nosso programa juntos. Obrigado. Boa tarde, Fátima. Tudo bem? Boa tarde, Rafa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. E aí, Léo? Boa tarde. Tudo bem? Fala seu nome pro pessoal aí. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu sou o Leonardo Lopes, eu sou consultor financeiro, juntamente à W1. E vamos conversar um pouquinho, né, sobre finanças hoje? Conversar um pouquinho, trazer bastante informação aí para a nossa categoria. O Léo é um cara que eu conheço há alguns anos já, respeito e admiro muito. Obrigado. É um grande profissional e nosso intuito é ajudar o pessoal, nosso público aí, que às vezes não tem acesso a alguns tipos de informações. E hoje ele vem com informações concisas aí para ajudar o povo de casa. E quero dar uma boa tarde também para o nosso queridíssimo presidente Leandro, para a Grazi, para o Ricardo, para a Fer. E também pra Tati, ficou lá, né? Lá na subsede. É Fátima. É Fátima. Boa tarde, Fátima. Boa tarde. A Fátima, que é minha companheira também, que participou bastante aqui com os programas no início, que eu falo que teve bastante mudança, não só no conteúdo. O Rafa aí tá dando uma força pra gente, né, Rafa? De todo o itinerário que ele faz aí, só a Fátima sabe o que a gente passou aqui no início, né, Fátima? Com certeza. Aí fizeram com excelência, viu? Sim. Aí agora chegou um profissional para nos ajudar. E aí, Léo, vamos conversar um pouquinho? Vamos. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, a presença das meninas. E eu queria saber como é que você começou nessa área dos investimentos, vamos dizer assim, né? Da consultoria. Perfeito. Primeiramente, eu que agradeço a oportunidade. Segundo, entendendo mais, né, sobre, acho que essa questão, acho que a maioria das pessoas passaram um pouco sobre isso na parte de conhecer as finanças desde jovem. O que me realmente trouxe esse despertar em trabalhar com consultoria financeira mesmo foi brigas, às vezes, financeiras dentro de casa, por causa de não gerir bem o próprio dinheiro. Enfim, quando a gente vai ficando mais adulto, né, ainda mesmo sendo bem jovem, a gente entende o valor do seu tempo, o valor do próprio dinheiro. E a partir disso eu falei, vou trabalhar com finanças, porque além de mudar a minha vida, eu vou mudar a vida de outras pessoas. Acho Legal. que partir desse princípio. E você chegou... Como é que foi esse processo, assim? Você estudou a empresa que você está hoje? Eu queria que você contasse um pouco também. Perfeito. Estudei, né? Tem algumas formações dentro da parte de consultoria financeira, né? Juntamente a empresa também traz muitos conhecimentos, mas eu fiz várias formações por fora, enriquecedoras em relação a conhecimento financeiro. Hoje eu trabalho juntamente a W1, Campinas, né? É uma empresa nacional. Inclusive, queria mandar um abraço para todos os meus colegas de trabalho que estão acompanhando a gente hoje. A W1 hoje, né, Rafa? Ela trabalha 360 graus mesmo no mercado. Então, a gente quer realmente englobar desde a parte financeira pessoal até a parte financeira jurídica, para consultorias jurídicas também. A gente também quer tratar um pouco de sucessão patrimonial, que quando a gente vai chegando próximo aos 50, 60 anos ali, é uma parte que a gente tem que já pensar em planejar,
né? Então, minha formação foi feita através disso. Eu procurei muito por partes pessoais mesmo, em cursos assim, mas também fiz várias formações dentro de algumas instituições. Sim. Eu queria até salientar aqui que durante as nossas convivências ali semanais, que eu conheço, como eu já disse, sou amigo do Léo há alguns anos, a partir do momento que ele entrou nessa área, a gente começa a mudar a percepção em relação ao dinheiro que a gente conquista, né? A gente trabalha para conquistar esse dinheiro. E assim, ele tem umas dicas muito legais, é uma pessoa inteligentíssima. E eu queria que você falasse um pouco como é que a gente começa, assim, a organizar as nossas finanças pessoais, esse comecinho mesmo, como a gente teve aquela conversa lá atrás. Perfeito. Então, partindo do pressuposto, né, que nós brasileiros, assim, temos muito pouco conhecimento financeiro, pessoal, básico mesmo, desde a infância. Antes de trazer essa questão, Rafa, eu queria perguntar também, né, pra gente fazer esse bate-bola, queria saber de vocês, em relação, assim, em média, vocês trabalham 40 horas por semana, certo? Isso. Basicamente, mais ou menos isso. Quantas horas vocês se dedicam a cuidar do dinheiro de vocês? Por semana? Você para, olha a fatura de cartão, faz controle de gastos. Começamos daí. Por favor, Jennifer. Olha, eu confesso que eu faço isso quando eu recebo. Que daí... Faz uma vez só no mês. Tá. Mas assim, eu tenho tudo controlado numa agendinha que eu vou anotando meus gastos. Conforme eu também vou gastando no cartão, eu vou lançando ali. Então, eu tenho uma noção de quanto vai vir para não ter aquele susto. Nossa, veio tanto de cartão. Então, eu tenho noção do que eu estou gastando. Perfeito. Então, uma vez no mês. Confesso que eu faço isso. E você, Fátima? Eu confesso que eu comecei a gerenciar isso a partir da pandemia. Antes eu era bem assim... Eu sou muito gastona. Normal, acho que todos nós, faz parte. Então, mesmo. assim, eu comecei a gerenciar isso com o susto da pandemia. Aí isso que me mudou. Deu uma grande mudança mesmo. Não, acho que no geral, né? Mas, assim, eu não sou muito organizada. É muito bom essa palestra de hoje. Vamos bater esse papo. O Rafa eu já sei, tá, gente? Fiquem tranquilos, eu sei como ele cuida do dinheiro dele. Então, Rafa, pensando da questão de como controlar o seu dinheiro mesmo, não tem uma linha muito certa de como seguir. Acho que cada caso um caso, cada pessoa entende ali qual é o seu objetivo principal. Mas, assim, tentando englobar numa forma geral, a gente fala de 50, 30, 20. Então, 50% ali do seu salário, recebimentos mensais, a gente pode denominar as suas partes fixas essenciais. Aluguel, condomínio, né? Coisas que se você não conseguir pagar, você vai morar onde, por exemplo? Então, partimos disso. Pensando nos outros 30%, a gente passa das partes que são os variáveis mesmo. Então, a internet, o supermercado, né? Então, nós falamos dessas partes do seu lazer mensal. E ali a gente fala de 20% da parte dos investimentos. Então, 50, 30, 20. Mas uma coisa que eu gosto sempre de pontuar é que a maioria das pessoas sempre vai fazer aquela questão, né? Vai se adequar primeiro 50%, aí os variáveis às vezes passam dos 30%, 40%. No final do mês, será que eu consigo guardar dinheiro? Esse é o problema. É a mesma coisa que você sentar num restaurante e comer uma comida que já está em cima da mesa do pedido da outra pessoa. Você vai deixar o seu futuro ser isso? Jamais. Né? A gente então tem que fazer a primeira coisa. Sempre a minha maior dica da parte financeira mesmo, do planejamento pessoal para as pessoas, nada mais é do que receber o seu salário, separa a parte de investimentos. Separa a parte que vai ser para comprar seu próximo carro, seu próximo apartamento, enfim, para ser um investimento. Muitas hoje as pessoas pensam em viver de renda fixa, né? Então, pensando nesse quesito, separa ali. Léo, não dá para separar ali do meu salário os 20%. Começa com 5%. Mas 5 é R$100. Perfeito. Perfeito. O valor não importa. A gente trabalha com porcentagem. Essa é a arte. Seja 2 mil, seja 20 mil, seja 200 mil reais por mês que você receba. Se você trabalhar com as porcentagens do seu dinheiro de 2 mil, quando você receber 20, que é uma coisa que acho que hoje em dia é normal as pessoas crescerem financeiramente, né? Vai ser normal de acontecer e você vai continuar lidando muito bem com o seu dinheiro. Então, é realmente isso. Tratar da melhor forma possível com as porcentagens. É legal esse comentário seu, porque assim, a gente esbarra muito nas pessoas que às vezes, vou dar um exemplo, ganha 2 mil e aí conseguiu trocar de trabalho, foi promovido, está ganhando 3,5, vamos dizer assim.
E aí, a vida financeira da pessoa, ela começa a custar 3,5 também. Sendo que até Realmente. ela vivia com 2.000. Pois é, como que a gente... Então, assim, é muito legal esse seu comentário, porque traz um pouco de reflexão também para o público que está assistindo, para a gente. E até quando eu e o Léo, a gente começou com a consultoria, ele falou assim, vamos colocar tudo na ponta do lápis. Você tem gasto... Qual que é seu lazer? Eu gosto de jogar bola. Quanto você gasta por futebol por mês? Quanto você gasta com isso? Quanto você gasta com aquilo? Então, a gente colocou tudo na ponta do lápis. E a partir dali, a gente começou a trabalhar, né? Perfeito. Quando você acaba entendendo realmente ali quais são os seus gastos mensais, como sua vida funciona, a gente consegue objetificar, né? E priorizar o que precisa ser priorizado, realmente. Eu acho que tem certos momentos da nossa vida que a gente precisa olhar para os nossos objetivos e falar, não, eu quero trocar realmente de casa. Eu tô tendo filhos, enfim, né? Vai chegando na vida adulta e a gente vai, preciso ir morar num lugar melhor, num lugar maior, né? Ter uma condição de vida legal. Então, precisa realmente entender essa trajetória de vida para controlar bem os gastos. Ô, Léo, foi bem importante que você falou e o Rafa também citou a respeito dele jogar bola e colocar... Porque, assim, quando a gente fala de gasto, realmente a gente vai lembrar só naqueles que são fixos, assim. Aluguel, internet, enfim. E aí, a gente acaba deixando passar, por exemplo, eu faço unha todos os meses. A gente não coloca isso na planilha. A manicure. Por exemplo, nossa, eu não sei onde foi parar o meu salário esse mês, mas assim... Se você colocar dentro de uma planilha tudo que você gasta, por exemplo, eu vi uma blusinha ali, R$20, colocou. Uma acetona, R$5. A gente acaba não colocando isso na planilha. E deveria colocar, né? Mas aí porque... é o maior gargalo mesmo de gasto das pessoas. Exato. Que as pessoas não sabem. Na hora que você soma no final do mês, esses 5 da acetona, os 30 da unha, mais a sobrancelha, principalmente, né? Que a gente fala. Sim. A gente corta cabelo, né? Pois normal. é. Toda semana a gente corta cabelo no mesmo lugar, inclusive. Quando você para reparar isso, dá lá os seus R$500 que você investiria todos os meses. Exatamente. Né? Entender melhor os seus gastos, né? E até pra gente não dar o passo maior que a perna também, né? Eu queria que você falasse também... Como é que chama aquele podcast que é o casal, que eles são investidores? O Bruno Perini e a Malu Perini. São muito bons. Muito Eu bons. acabei Acompanho esquecendo o sempre. nome. Mas eles falaram de uma prática lá que eles têm que eu achei interessante. Assim, eu vi um Reels Sei do outro que você tá dia falando. do casal. De sentar para falar de finanças. E assim, eles montaram um grupo e todos os gastos deles, eles colocam lá. Seja num Uber R$12. E aí, no final, aquele grupo tá lá, com todos os gastos. E aí, eles começam a ver. Nossa, olha quanto eu gastei de Uber, por exemplo, R$400. Às vezes tem o carro, só que aí quer se locomover de outra Exato. forma. Porque às vezes é um gasto desnecessário. Sim. Eu conseguiria ir de carro, não gastaria tanto, mas eu fui de Uber. E aí, você colocando na ponta do lápis, você consegue ver o tamanho da bola de neve. Perfeitamente, Rafa. Esse ponto é muito interessante, tá? Trazendo um dado, assim, para enriquecer mesmo, tá? É uma universidade lá da Inglaterra que fez essa pesquisa. Cerca de 56% dos casamentos atuais, tá? Atualmente, uma pesquisa de 2024, acabam por conta das finanças. Não sei se vocês já passaram por isso. Tá? Mas 56% dos casais hoje acabam um relacionamento por causa de finanças, gente. Se amam 7, 10 anos juntos, imagina acabar por causa de conta. Por causa de não tratar do dinheiro da forma que ele tem que ser tratado. Mas quem fala que dinheiro não traz felicidade... Tá maluco. Maluco ele está, né? O dinheiro traz felicidade, sim. O conforto traz felicidade, sim. A gente tem que realmente aprender a lidar com ele, né? Pensando realmente nessa questão, uma das grandes partes da minha consultoria hoje é realmente tratar de finanças dos casais. Entender como eles podem englobar os salários juntos, porque hoje o pessoal tá bem individualista, né? Sim. Pensa mais no próprio e tal. E quando você se torna um casal, são duas culturas totalmente diferentes, duas criações totalmente diferentes. E a partir disso, são duas formas totalmente diferentes de lidar com o dinheiro. Então, a partir do momento que duas pessoas juntas querem um objetivo só, a gente precisa entender a melhor estratégia de tratar para a gente alcançar esse objetivo. Não só ir fazendo e gastando, né? E aí vira aquela bola de neve. E aí você vai lá, no final das contas, perdeu 3, 5 anos por causa do divórcio, por conta das finanças. Abrir um parênteses. Com toda certeza. Quando eu já ouvi falar em saúde financeira, né?
E dentro da nossa área de saúde, eu pensando aqui no que você está falando, agora me abriu um... Assim, que nem você falou de separação de casais por problemas financeiros. Perfeito. Você já notou que, ultimamente, muitas pessoas estão com muita depressão, por quê? Estão tendo problemas financeiros, perdeu a casa, isso que você falou. Porque a pessoa não tem um controle dos gastos dela. Aí tudo isso ele abre um leque para que você fique doente, para que você perca aquilo que você tem, né? Então é interessante isso, e até para mim, porque eu acho que eu vou começar a fazer uma planilha. Eu fazia muito. Eu fazia nunca muito. fiz. Você controlava bastante, Jennifer? Eu controlava bastante. Ainda eu tento dar uma controlada. Um exemplo que tá, né, recente. Como eu vou tirar férias. Todo mundo acha que o dinheiro da férias é para você gastar todo o dinheiro da férias. Mas esquece que é um adiantamento. Exatamente. Isso, né? E ali você tem uma pequena porcentagem que você poderia gastar. Então, todo mundo quer viajar nas férias, só que não entende que aquele dinheiro não é. Então, você tem que se programar para você tirar uma férias e viajar. Perfeito. Não é simplesmente viajar. Então, assim, eu vou ter esse prazer de viajar, porque eu me planejei... não para viagem, mas financeiramente para ter um dinheirinho ali para se houvesse algum episódio igual esse, eu conseguisse viajar. E acho que vai dar tudo certo. Muito bom, muito bom. Acho que o grande objetivo hoje das pessoas mesmo é ter essa diversão, né? Além de fazer todas as coisas que a gente gosta durante o dia a dia, é chegar naquele momento, depois de um ano de trabalho, 1 ano e meio, muitas pessoas... Chegar ali e falar assim, consigo descansar e fazer o que eu quero. O problema é chegar depois de 1 ano e meio de trabalho e receber essas férias e ter que pagar a conta. E aí é onde começa a frustração da parte financeira. Nós tivemos aqui a Priscila, que é especialista em RH. Sim. A Fátima, inclusive, estava aqui também. Eu até lembrei de uma fala dela, que ela falou que as férias a gente pode gastar até 30%, mais ou menos. Ela lida com esse cálculo, né? Porque tem as contas lá que faz e no outro mês você não vai receber. Não vai. Então, assim, liberado 30%, hein, gente? Pelo que É ela um terço. falou. O que você tem para gastar é só aquele 1/3. Sim. Fora isso... Praticamente são 30% dos variáveis que a gente falou agora de pouco. Olha que interessante. Entendeu? É daí que ela deve No ter final tirado o a dado. conta vai batendo. Vai fechando, realmente. Matemática é bom porque ela sempre bate, né? Sempre. Os números não mentem. Eles não mentem. Às vezes é triste, mas é fato. Só antes da gente seguir pro próximo tópico, Rafa, vocês falaram bastante das planilhas, Isso. né? Assim, gente, eu vou falar bem a verdade para você que tá em casa, como um consultor financeiro. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de planilha, viu? Eu acho que assim, pensa, você trabalhou das 8 às 5 da tarde, sabe, aquele dia cansativo, chega às vezes em casa, tem que limpar a casa, fazer janta, cuidar de filho, enfim, tem todo esse trâmite, às vezes outras pessoas vão para a faculdade. Pensa você com todos esses afazeres do dia, ter que sentar no final de tudo isso para ficar jogando dado dentro de planilha. Eu particularmente não gosto disso. Então aí é o ponto, né, da questão da consultoria, que a gente consegue potencializar o seu tempo para cuidar do seu dinheiro. Legal. Então você não precisa ficar sentando colocando dados dentro de planilha. Você não precisa ficar abrindo extrato todo dia. Eu gastei R$5 na padaria, gastei mais 10 ali. Enfim, fazer toda essa... Pegar esse montante de dados e colocar isso dentro de uma planilha. Então, tem formas de ser otimizado isso. Hoje, inteligência artificial está aí para isso mesmo. E a gente consegue, por exemplo, fazer um espelhamento de gastos da sua conta. Então, você gastou R$10 no crédito, ele aparece dentro do nosso aplicativo hoje para a gente categorizar isso. É vinculado? Vinculado perfeitamente. Assim, gosto bem de ressaltar, né? Tem a LGPD, então nós temos leis que regulamentam toda a questão de segurança financeira. Sim. Nós não temos acesso nenhum à conta. Sim. Nós temos um espelhamento de gastos. Sim. Então, você gastou R$10, ele aparece dentro do meu aplicativo, automaticamente ele já entra dentro de uma categoria que a gente tem uma meta de gastos. Então, a partir do momento que você estipula R$500 para lazer, gastei R$50 em ingresso de cinema. Ele vai entrar o cinema dentro do lazer. Então, nós vamos ter R$450 para gastar o restante do mês. Então, todo dia eu vou dar um passeio. Eu quero olhar para aquela questão dos gastos, é só você abrir o aplicativo, entende qual é o seu orçamento para você conseguir gastar naquele dia. Se a gente está 50% da meta, por exemplo, hoje, que é dia 2, né? A pessoa saiu quinta-feira, gastou um montão. Hoje, sexta-feira, não consegue gastar mais tanto. Por quê? Ainda temos 50% para 30 dias do mês.
Entendeu? Então, é essa a mágica da consultoria mesmo. De você olhar para o seu gasto e não fazer, por exemplo, o que você faz hoje, Jennifer, de um mês para o outro. De você entender se julho foi legal para resolver em agosto o problema. A consultoria é isso, resolver numa semana para outra. Sim. Então, o que aconteceu essa semana, a gente já consegue reverter na próxima semana ou potencializar, no caso. Entendeu? É a parte bem mágica assim, do trabalho. Nossa, que legal, muito interessante. E é bem legal essa... Ui, desculpa, vai. Não, eu só ia perguntar, né? Fica à vontade. É um aplicativo também que... Aí, por exemplo, o Rafa também tem, você tem, e os dois conseguem ver. Isso. Era isso o que acontece. Eu vou deixar pro Rafa. Tá vendo? Eu vou... Legal, eu gostei. Aposto que tinha a pergunta disso, eu já fui fazer. Não, é que assim, eu ia complementar o que ele tinha falado, porque assim, o aplicativo que a gente lida hoje, ele já coloca em como é que é o nome? Ele Em coloca- evidência, por assim ele dizer? Então assim, gastei na padaria. Ele já reconhece que aquilo é alimentação, ou às vezes até um gasto supérfluo, e já coloca na planilha, categoria, né? categoria de gastos. Então, assim, paguei uma conta de luz, ele já reconhece que é uma conta de luz e que aquilo é minha renda fixa, como ele já estava explicando. Então, Então nós temos conforme tudo você planejado. lança, por exemplo, o nome do que você gastou, ele já vai entrando... Não, nem precisa Não lançar, precisa Jennifer. lançar. Ele lança sozinho. Ele reconhece. Então, assim, paguei a CPFL. Como ele sabe que é um gasto fixo meu, que é uma conta de luz, Entendi ele agora. já coloca nos gastos fixos. Entendi. E aí nós temos a abinha dentro de planejamento que vai mostrar todos esses detalhes pra você. Entendeu? Outra dúvida. Fica à vontade, estão aqui pra isso. Por exemplo, sei lá, o Rafa fez um Pix pra mim, sei lá, de um relógio que eu vendi pra ele. Ok. E aí, quando ele faz esse Pix, entra como? Como que ele vai reconhecer essa... Ele vai sair como uma transferência de saída. E aí nós temos a categoria de compras, por exemplo, que aí a gente pode jogar pra dentro de compras. Sempre que eu falo detalhe pro Rafa, eu sempre falo, Rafa, por favor, nossa consultoria financeira, tenta evitar o máximo possível o Pix. Dá pra pagar no débito? Paga no débito. Ah, sim. Primeiramente, pela veja- questão da pontuação do cartão. A gente fala pra isso, né? Eu sempre falo pro Rafa, dá pra usar o crédito? A gente tem, claro, toda uma consciência pra ser usado o cartão de crédito. O cartão de crédito é uma bênção, gente. Né? A gente já entra nesse tópico, que é um tópico bem legal da gente conversar. Usa isso porque ele vai te trazer um benefício, né? Nós temos, claro, um limite, mas o Pix eu uso mais pra transferência, esse tipo de situação, porque como eu vou mandar o Rafa vai mandar um Pix pra Jennifer, a gente não consegue... A inteligência artificial não entende que é uma compra de um relógio. É só um valor entre Exato, pessoas isso. físicas que aconteceu. Esse é o único ponto que a gente potencializa dentro da consultoria, que é até legal que o cliente começa a ter um pensamento diferente de como ele vai tratar aquela situação toda. Então, a grande maioria dos meus clientes falam sempre na primeira semana da consultoria, nossa, Léo, tô com uma mentalidade totalmente diferente, porque começa a ver as finanças. Quantas vezes no mês vocês abrem a fatura do cartão? Uma vez no mês. É esse o problema. Tá aí a questão, entendeu? Porque a partir de que você começa a ver, a enxergar, não é um bicho de sete cabeças, é o seu dinheiro, é a sua vida, é o seu futuro. Ele começa hoje. Então, a partir do momento que você lida bem com isso, o amanhã fica muito mais legal. A Fátima e a Jennifer, daqui 10, 15 anos, vão agradecer a Fátima e a Jennifer de hoje por terem planejado a vida financeira dela e os gastos dela naquele momento, entendeu? Ô, Léo, em Oi, que Jennifer. momento eu uso meu cartão de crédito? Olha, Jennifer, pensa assim, né? Vamos desenhar um cenário bem legal. Então, a pessoa ganha ali seus 3 mil reais, né? A gente falou dos 50, 30, 20. Então, em torno de R$1.500, ela vai deixar fixo para aluguel, enfim, coisas do tipo. Entendendo que esse 50% já vai estar ali, eu até recomendo para algumas pessoas, inclusive se tem saldo no crédito para isso acontecer, pagar até alugar no cartão de crédito. Porque, por exemplo, você falou que vai viajar. Quando a gente faz esse pagamento, porque já é um valor que vai sair da conta da pessoa, para isso, né, encaminhando para o crédito, a gente potencializa, por exemplo, milhas, pontuações, que lá nas suas férias você economizaria. Se você vai gastar R$2.000 de passagem para ir para o Nordeste, por exemplo, que é um lugar bem escolhido por nós aqui, né, do Centro-Oeste, então você acaba entendendo isso, que potencializa. Então, um gasto que você já vai ter, por que ele não pode virar uma vantagem para você no futuro? O cartão de crédito é para isso. Só que a maioria das vezes, o que é que acontece? Você é estagiário, recebe R$1.200, o primeiro cartão de crédito que vem, R$2.500 de limite. O dobro do seu salário. Como que você vai tratar sobre isso? O melhor momento para usar o cartão de crédito, para mim, pelo menos, se você sabe lidar com ele, é todos os dias.
todos os gastos para mim hoje, por exemplo, eu só uso crédito. Por quê? Porque a minha pontuação dentro do meu cartão é bonificada através disso e eu tenho muitas vantagens, entendeu? Então, se você sabe controlar e não vai virar uma bola de neve, você não vai ultrapassar aquele limite que você entende sobre o seu dinheiro, todos os momentos mesmo. A não ser que precise mandar um Pix do relógio. Aí a gente paga no Pix. Eu queria que você... Vai. Desculpa, não é porque realmente tem algumas situações que você sai com seus amigos, vamos dividir a gasolina. E realmente tem que fazer o Pix ali, então não tem jeito. Ele sempre puxa a minha orelha e fala assim, coloca lá nos gastos. Se for para gasto, por exemplo, de gasolina, foi para algum gasto que é mais ali essencial, beleza. Mas fora isso, coloca lá nos gastos cartão, e vamos organizar. Ali, vamos pontuar isso aí, vamos aumentar essa questão. E quais você acha que são os erros hoje que as pessoas mais cometem ao tentar economizar, assim? Tentar guardar dinheiro, só que aí tá cometendo vários erros. É não se organizar mesmo? Em grande parte, Rafa. Em grande parte, a organização é o que pega a maioria das pessoas. Mas olhando num geral mesmo, assim, né, para todas as situações, eu acho que mesmo é a questão da educação financeira, né? A pessoa não entender como tratar o próprio dinheiro. Acho que a gente parte desse pressuposto. Então, a gente olha para a questão da infância, educação financeira na escola não existe. Não existe. Não existe. Eu falo por mim mesmo, né? Quando eu fiz 18, 19 anos, recebi meu primeiro cartão. Não sabia como funcionava cartão de crédito, tá, gente? É normal. O cheque especial, eu achava que era... Porque eu era jovem aprendiz no Senai, trabalhava na Pirelli, meio período e meio período no Senai. Quando eu vi lá o cheque especial R$900, meu salário era R$900. Eu vi lá o cheque especial R$900, falei, nossa, a empresa aqui tá me dando R$900 a mais. Ótimo, vou gastar R$900 a mais. E aí é onde começa aquela bola de neve mesmo, né? Então, realmente, não saber se organizar, mas eu acho que é realmente a falta de conhecimento. Aí as pessoas querem procurar um pouco mais sobre finanças, como cuidar do próprio dinheiro, e entra no YouTube e tem um mar de desinformações. Né? Muitas desinformações. Então, a tecnologia ela é maravilhosa, ao mesmo tempo que ela atrapalha demais. Então, a gente tem que saber pontuar e onde buscar essa informação. Mas mesmo por despreparo, desconhecimento, mau planejamento da economia vindo dessas partes, realmente. E até a gente falando sobre economizar também, eu queria que você falasse a importância do fundo de emergência. Que o pessoal acha que é um dinheiro parado, que não vai servir para nada, que poderia estar sendo investido, mas que tem sua importância, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. A parte de reserva de emergência, gente, eu vou trazer um dado bem legal para vocês. É que a parte da reserva de emergência, a gente fala aí de 3 a 6 vezes 70% dos seus gastos mensais. Então, a gente está falando do quê? Dos 50% dos fixos essenciais, mais ali os 20, 25, 30% até da parte dos variáveis. Que é para, se você, por exemplo, perder o emprego, conseguir morar com segurança e ainda assim pegar o carro, colocar um combustível, sair para comer alguma coisa. Então, a gente fala disso. Então, minimamente 3 meses. Porque tem seguro-desemprego, enfim, outras coisas que abraçam essa parte, mas a gente fala pelo menos de 3 meses a 6 meses para ser um cenário ideal. O dinheiro não fica parado, Rafa. Dinheiro parado, gente, assim, de verdade, dinheiro parado é dinheiro deixado em cima da mesa. Se você não investe o seu dinheiro, ou se você coloca o seu dinheiro dentro, por exemplo, de uma poupança, que a gente fala que é um rendimento negativo, porque ela não atinge nem o CDI, que é uma regulamentação. Então, pensa um copo cheio d'água, né? Nós temos ele ali na metade. Tudo que está abaixo da metade da água, que, por exemplo, a poupança é um investimento que fica abaixo dessa metade da água, a gente não quer. O seu dinheiro que está lá, ele vai desvalorizar no final do ano, né? A cada 12 meses, por exemplo. Quando a gente fala que está acima da água, do dentro do copo, a gente fala que é um rendimento legal. Que vai trazer, sim, rendimentos, né? Vai crescer cada vez mais seu dinheiro e seu dinheiro vai gerando mais dinheiro. E assim por diante. Então, hoje, por exemplo, tem vários investimentos muito melhores que a poupança. Mais bobinho, assim. Caixinha da Nubank. Acho que todo mundo tem Nubank, né? A maioria das pessoas hoje em dia, né? Caixinha da Nubank. Não sei o que fazer com o meu dinheiro. Tenho R$2.000 que sobrou, 13º, enfim, bonificação. Põe na caixinha da Nubank. Ou me procura. Mas a questão é, invista o seu dinheiro. Não sei como investir. Procura alguém que faça isso para você. Faz seu dinheiro render.
Porque em 10, 15, 20 anos é uma bola de neve. Assim como as dívidas são uma bola de neve, crescer o seu dinheiro sobre investimentos também é uma bola de neve. E quanto mais tempo passa, mais gostoso fica. Ô, Léo, você poderia explicar o que seria o CDI? Claro, pensando assim, né? Nós temos o governo central, que é o que regulamenta todas as ações, né? Traz todas as leis em relação à proteção financeira, se o investimento ele realmente vale a pena, se esse investimento realmente é verídico, porque hoje você sabe, né? O Brasil tem muito golpe. E esse é o problema das finanças no Brasil. Porque eu falo, metade da população é honesta, a outra metade quer dar golpe. Né? Realmente é isso. Se você não conhece alguém que tomou um golpe, sinta-se privilegiado. Sim. De verdade. Um golpe de cartão, enfim, né? Várias coisas do tipo. Então, o que regulamenta realmente, né, essa questão é o nosso governo central. Tanto que hoje a gente tem uma taxa de CDI. CDI pensa assim, é a média, sabe? É o que vai trazer, vai controlar a inflação, enfim, vai estar junto com tudo isso. É o CDI sobre os investimentos. Então, hoje a gente tem uma taxa de CDI em torno de 10,5%. Então, em torno de 12 meses, se você colocar R$100, ele vai te dar R$10,50 nesse ano, tá? É mais ou menos essa a questão. Então, quando a gente tenta buscar um investimento, por exemplo, para uma reserva de emergência, a gente quer que, no mínimo, ele renda 10,5% ao ano. Dá para render mais? Com certeza. Eu falo assim, que um rendimento normal, padrão, sem riscos, a gente fala de mais ou menos aí 0,9%, 1% ao mês. Tá? Só para ter um comparativo, hoje a poupança, se não me engano, está rendendo 0,4%, 0,5% ao mês. Menos da metade. Chega nem perto. Isso. E eu tô falando aí sem pagar a parte de impostos, tá, gente? Então, quando você põe impostos, isso abaixa mais ainda. É a parte onde começa a pegar. E até a gente falando sobre essa questão de desvalorização do dinheiro, a Fátima, como a gente já conversou antes, tem uma pergunta muito legal para você. Eu queria que você fizesse a pergunta aí, Fátima. Eu conversando com os associados, com a categoria da saúde, Feito. Nós notamos assim que nesse período, né, Rafa, Jennifer, o pessoal ele ficou muito em dúvida qual era se o índice do INPC era realmente os 3,34, né? Que na verdade o sindicato pedia os 3,34, que era o INPC, o Índice Nacional, né, de Preços ao Consumidor, e mais um aumento real. Perfeito. Porém, as empresas elas estavam dando dentro daquela margem que elas podiam. E a minha pergunta é essa: como que é aplicado esse índice do INPC? Só para dar uma geral para eles verem que não é uma farsa. Perfeito. Como a gente acabou de falar agora, né? Nós temos os órgãos que fazem toda a regulamentação, né, dessas questões dos valores. Pensa que todo ano o seu dinheiro ele vai desvalorizar um pouco. Então, só para fazer um comparativo, há 10 anos atrás, quanto custava uma latinha de Coca-Cola? R$2? R$1. 5, 10 anos atrás. Hoje, quanto que é? Você vai, R$5. Então, em 10 anos, por exemplo, quem triplicou o valor? Assim também acontece com os reajustes anuais dos salários, né? Pensando nessa questão. Então, o reajuste que acontece desses 3,34, se eu não me engano, dá para chegar até 5% por causa da questão da variação que a gente tem, né? Para mais e para menos. Então, realmente é para o dinheiro do trabalhador não desvalorizar. Então, para que você tenha o mesmo poder de compra no próximo ano. Não quer dizer que você está tendo um aumento. Você está tendo uma correção, porque as coisas realmente ficaram mais caras. E conforme, assim, a gente fala de uma política mais internacional e econômica, o real vem sendo desvalorizado em relação ao dólar. E o dólar a gente leva como parâmetro para tudo, né? Praticamente. Então, quanto mais a gente tem essa diferença, que hoje está 5,63... né, vai variando, enfim, nessa questão. Quanto mais a gente tem essa divergência, a gente tem uma diferença muito maior na questão do salário. Então, é para isso mesmo. Eles atualizam esses 3,34%, 5%, que é para o trabalhador conseguir ainda ter o mesmo poder de compra no próximo ano. Não é que o trabalhador... mas eu quero... Se um empregador pudesse dar... ótimo, mas assim... então, é bom a gente poder entender isso, porque a dúvida sempre é... Mas eu pagava o arroz há um ano atrás, pagava R$20, agora ele está R$29. Isso, é para isso mesmo. Então, eles ficam nessa dúvida porque eles querem que o aumento seja
Mas o mercado não acompanha isso, né, E eu Leonardo? ainda acho que em várias formas os 3,34 tem essa questão de ficar um pouco aquém da nossa inflação, né? Por isso que tem essa variação de 3% até 5%, Entendi. né? Para realmente as pessoas conseguirem comprar as mesmas coisas que elas compraram em 2023 da mesma forma em 2024. Tirando uma margem. Isso, perfeitamente. A margem tá isso para isso mesmo. Ótimo. E só para explicar um pouco também pro pessoal aí que tá assistindo, até pros trabalhadores, tem empregador aí que não queria dar nem os 3,34, viu, gente? Queria parcelar, 2%, sindicato patronal. Então, assim, a gente luta sempre para conseguir o aumento real, mas a gente sempre fala que a categoria tem que estar unida para estar junto nessa luta aí e conseguir realmente esse resultado positivo aí. Então, assim, não vai achando que o empregador é bonzinho, não, porque não é. Realmente, pensa assim, falando de 3% em 34%, a gente tá falando aqui de uns R$35, R$50, mais ou menos, em média, de correção. Se for num salário de 1.200, vai dar mais ou menos isso aí, uns R$40, Isso, R$38. pensando nessa correçãozinha. O empregador, o que ele vai pensar? Ele não vai pensar só no Rafael, na Jennifer, na Fátima, no Léo. Ele vai pensar nos 1.000 empregados que ele tem. Pensa na conta final. Não defendendo os trabalhadores. Os empregadores, gente. Eu acho que quando um cresce, todos devem crescer junto. Sim. Todo mundo deve receber junto. Sim. Perfeitamente. Sou muito a favor disso. Né? Mas pensa no montante final. Por isso que eles querem parcelar, né? A gente Sim. entra nessa questão. Não, é que a nossa questão é uma outra coisa, assim, mas só para deixar claro aí pro pessoal que a gente tava nessa luta, às vezes chega nos 3,34 que é reposição, mas são meses e meses de negociação, não é uma coisa fácil. Tem essa questão aí da quantidade de trabalhadores, mas ao mesmo tempo também tem que a O quanto excelência eles do não trabalho, rendem, o a quanto eles não excelência dos crescem trabalhadores da muito saúde. mais. o quanto eles não fazem, né? É. 3,34 a gente fala esdrúxulamente feio. Feio, tem que realmente vir um pouquinho mais, né? Pessoas merecem isso. Lembrando que nós saímos de uma greve, né? Ontem finalizou uma greve que eu acredito que durou 11 dias Tem. em relação a isso, porque eles realmente não eles queriam dar esse reajuste salarial e esse reajuste numa cesta básica, que o valor também já era bem baixo. Então, daí os trabalhadores não aceitaram, né? E aí a gente ficou de greve aí nesses 11 dias, conseguiu um reajuste melhor. Enfim, deu tudo certo, mas assim, lembrando que o empregador não é, eu sou bonzinho, eu vou dar o reajuste. Não, tem que ser o sindicato ali, a luta do sindicato. Enfim, só para lembrar a importância do sindicato dentro Muito bom. desse assunto aí. Faz realmente a ponte, né? Exato, Pra conseguir interligar o interesse de ambas as partes e conseguir Exato. entregar o melhor para todo mundo ficar feliz. Isso aí. Eu queria que você falasse também em relação à realidade financeira e aonde eu posso chegar. Porque, assim, quando você me conheceu, tinha um cenário, a gente tinha que resolver alguns problemas e aí a gente começou a colocar metas. Só que não adianta nada eu colocar a meta que eu quero ir para Dubai e ficar lá 4 meses, porque não dá. Então, assim, como é que a gente pode trabalhar isso de partir de um ponto de início para começar a galgar, dar esses passos e chegar num lugar legal, assim? Perfeito, Rafa. Muito bom ponto. Acho que a gente tem que ser bem realista nas nossas metas, né? Eu brinco com o Rafa nas nossas reuniões que eu tenho uma meta pessoal para todos os meus assessorados, que é bater R$1 milhão em patrimônio. Pode ser agora, pode ser daqui 10 anos, daqui 15 anos. A minha meta é que todos eles consigam bater R$1 milhão de patrimônio. E quando a gente conseguir atingir isso, eu tenho plena certeza que ele vai conseguir caminhar muito bem sozinho. Né? Pensando em metas, enfim, como as coisas vão acontecer, acho que essa questão de internet, né? Tem aquela... A gente vê criançada milionária com 12 anos vendendo curso na internet. Tem o Tigrinho, né? Olha, quem já fala disso aí? A gente olha pra tudo isso e fala, nossa, é muito fácil, né? Nossa, vê o pessoal postando na internet, viajando pra tudo quanto é canto. Fala assim, ué, por que eu não consigo, gente? Realmente é realidade. Entender quais são os seus gargalos de custo, enfim, dessas partes, e planejar. Se você conseguir separar 20% do seu salário ali todos os meses e direcionar eles de forma a potencializar isso, por quê? Jennifer,
Há quanto tempo atrás você planejou a sua viagem, por exemplo? Quando você está juntando dinheiro para isso acontecer? Faz tempo? Faz pouco tempo? Na verdade, como eu te falei, esse é um dinheiro que eu sempre deixei ali de reserva. Você foi guardando um pouquinho por mês e sem saber que ia viajar. Exato. E você deixou ele rendendo, deixou na conta corrente? Como que foi? Deixei na conta poupança. Ah, lá, ó. Já achou um problema, né? Mas às vezes... 0,5. Ai, que por saco. mês. Por Você sabe mês. que você falando, eu falei, meu Deus, será que eu consigo transferir rapidinho? Já vou fazer consigo aqui, já vou fazer uma aqui. porcentagem legal. Realmente é por conta disso. As etapas, elas são pra isso. Pra você entender. Eu vejo nossos amigos da maioria, né? Tudo gosta de Civic. Quer comprar um Civic, né? O carro da meninada. Tá. Como que você vai comprar um Civic se hoje você ainda tá no momento de andar de transporte público? Você já vai direto no Civic? Você vai pegar e vai pegar seu nome e vai financiar isso? Será que é a melhor forma de comprar? Eu sei que sonho é sonho e você controlar as suas finanças não quer dizer que você não vai conseguir fazer as suas vontades. Quer dizer que você não vai se endividar para fazer as suas vontades. Então, tenho vontade de viajar para fora do país. Uma vontade minha de ir para a Europa. Tenho muita vontade. Vou fazer isso só porque eu quero fazer? Pegar cartão de crédito, pega empréstimo, faz loucura? Não, a gente se planeja. A gente olha, qual que é a primeira etapa? Pô, a primeira etapa que eu preciso, o que é? Quanto que é a passagem? Aí entra o cartão de crédito. Você consegue economizar na passagem, pelo menos. Mas quanto que é a passagem? A passagem é R$2.000. Beleza. Quanto tempo vai demorar para eu juntar R$2.000 se os 20% do meu salário são R$200? Então, pelo menos 10 meses você vai juntar para pagar a passagem. Sim. Só que no final dos 10 meses você não vai ter R$2.000. A gente tá falando aí mais ou menos de mais 10%. Você vai ter lá seus 2.200 quase reais. Por quê? Porque o dinheiro tá rendendo também. Então você potencializa guardando, potencializa investindo para conseguir realizar um objetivo. Não quer dizer que você vai viajar e vai ficar parado na conta corrente. Quer dizer que ele vai continuar lá investindo, rendendo, até o momento que você vai falar, nossa, eu queria separar 20 mil, mas eu tô com 26. Ué, 6 mil a mais para gastar lá. Perfeito, é para isso mesmo o investimento, né? O planejamento. Então é por etapas. Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Eu só vou para lá se eu pagar a passagem. Então vou guardar o dinheiro da passagem. Eu só vou para lá se eu tiver uma hospedagem. Então já pensa na hospedagem. Faz uma média de custos de alimentação, enfim, dos passeios que você quer fazer. Por etapas, gente. Não dá pra querer do dia pra noite a pessoa que consegue guardar 200, 300 reais querer fazer uma viagem de 30, 40 mil reais. Não tem como. A gente tem que ser realista. Eu falo isso pra todos os meus clientes. Né? Eles vêm, às vezes, com um pensamento super lá em cima. Eu falo, perfeito, não vai ser impossível da gente alcançar. Mas, quanto tempo você quer pra realizar isso? A grande maioria hoje procura investimento em comprar a primeira casa ou trocar de imóvel. Eu pergunto, quanto tempo você quer trocar? Léo, eu quero trocar em janeiro de 2025. Perfeito. Quanto você tem guardado hoje? Não tenho nada. Infelizmente, eu tenho que dar um banho de água fria na pessoa. Tem que trazer para ela a realidade. Foi o que a Fátima falou lá no começo. Os números não mentem. 1 mais 1 é 2. Não tem o que eu fazer. A gente precisa olhar para isso, potencializar o que você faz e olhar para o sentido total da coisa. Como que a gente vai conseguir realizar? Qual que é a primeira etapa? Bateu a primeira etapa? Vamos para a segunda. Vamos para a terceira. Por etapas. Não tem segredo. Não tem segredo. Ô, Léo, foi quando você fala assim, quando a pessoa fala, eu vou ali comprar um carro. Realmente, você pode comprar. Você vai lá, financia e vai comprar. Só que você vai pagar, 3 carros, né, daquele. E lembrando que não é só a compra de um carro. É você que nem você citou. Você sai de um transporte público, vai para um carro que ele não é econômico. Você tem que pensar nisso também. E aí vem a parte da gasolina, ou álcool que seja. Seguro. E aí, seguro. PVA. Que a gente quer pagar para não usar, né? Quer pagar para não usar. A cada não sei quantos quilômetros, troca de óleo, pneu. Então, você tem que entender todo um gasto que você vai ter com o carro. Não é simplesmente vou comprar um carro. E ter você o compra carro. um carro e aí não tira da garagem porque não tem dinheiro nem para abastecer. Eu brinquei quando eu peguei o meu, que eu falei assim, todo mundo me falava que carro era um filho, mas eu não sabia que era um filho tão mimado. Nossa senhora! E é mimado, hein? Ele é Bota mimado. mimado nisso. Nossa senhora. Realmente. Léo, eu vou dar uma pausa aqui só pra dar um abraço pro pessoal aqui, mandar Claro. um abraço pro nosso querido Otoniel Matos. Semana passada ele mandou mensagem aí, a gente não conseguiu dar andamento aqui nos recados, mas fica um grande abraço aí, meu querido. Pedro Periolo, seu amigo. Consultor junto comigo. Pedro, um grande Muito abraço. bom.
meus amigos, meus companheiros lá da comunicação, Gilcari e Jorge. Sol Martins está por aqui. Rodolfo Aguiar, nosso Dodô. Gustavo Silva, Gil. A Jennifer acabou respondendo aqui. Catiele Cristina. Minha cliente também, querendo mandar uma legal. pra Cacau. Então, a pergunta do Thales. E tem uma pergunta muito legal aqui do Thales Gonçalves, que falou assim: é uma pessoa que já tem consciência financeira e consegue guardar dinheiro todos os meses, porém ainda não começou a investir por insegurança ou falta de conhecimento, como vencer essa barreira? Perfeito. Procurando uma consultoria financeira. Já sabia que ele ia fazer. Por favor. Já Não, posso gente. falar meu telefone? Legal. Pensa que, assim, a parte de investimentos, né? Hoje, claro, pela globalização da informação, fica muito mais tranquilo de se investir, né? Tem muitos lugares que ensinam, muitos cursos por aí que trazem essa questão. Mas eu acho que... Pensa que a questão dos investimentos, ela é uma sopa de letrinhas. Então, tem LCI, LCA, agora vai ter LCD, mais um investimento novo. Qual é o melhor investimento para mim? Qual é o seu objetivo para investir? Primeiramente. Meu objetivo para investir, acho que é da maioria das pessoas, é ter dinheiro, e esse dinheiro gerar mais dinheiro para que eu possa parar de trabalhar e o meu dinheiro trabalhe para mim. A famosa aposentadoria, né? Pensando nessa questão, que a gente sempre vai prezar pela aposentadoria, por gerar esse fluxo de caixa sozinho... Como que você vai investir em uma coisa que você pensa em segurança, que é a aposentadoria, tranquilidade, num caminho voltado, por exemplo, a ações? Pensa quem investia em ações da Americanas, lembra lá atrás? Investia em ações americanas e pensava nessas ações, porque era uma empresa muito consolidada, né? Uma empresa que tinha muitos anos de mercado. Levava essas ações para ser, lá no futuro, a aposentadoria dessa pessoa. Como que ela ficou depois disso? Entendeu? Então, o que a gente tem que priorizar? O objetivo. Qual é o meu objetivo com o investimento? Eu quero alavancar o meu patrimônio? Eu quero alavancar meu patrimônio. Então, se eu perder, não tem problema. Eu construo de novo. Então, a gente pensa em algo mais arriscado. Eu penso em algo lá no futuro. Sou muito mais conservador. Então, o que a gente faz? Pensa em algo muito mais tranquilo. Caixinha do Nubank. Né? Tem outros muito melhores, tá, gente? Eu só falo isso que acho que todo mundo conhece. Então, pensando nesses quesitos, objetivo. A partir do objetivo, procure um profissional. Eu queria que você falasse também sobre... Assim, eu já tinha escutado falar, mas nunca fui atrás. E até pessoas, depois que a gente começou, falaram que já estavam fazendo, que é a previdência privada. Que, assim, é muito... Ele me mostrou os benefícios de ter uma previdência privada hoje. É um investimento a muito longo prazo. Assim, vai demorar. Mas eu creio que quando a gente coloca a semente, lá na frente vai colher os frutos. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A previdência privada ela é uma questão bem X, assim, tá? Principalmente com essas novas regulamentações do governo, né? Que estão sendo especuladas nas causas, né? Hoje, a previdência privada ela é muito interessante porque no final do prazo, enfim, do planejamento disso, a gente consegue ter uma questão tributária muito melhor. Então, hoje, em qualquer investimento, a cada, por exemplo, 6 meses, vai reduzindo a cota de imposto que é cobrada sobre os seus rendimentos, tá? Quando a gente fala de aposentadoria, da previdência privada na aposentadoria, a gente consegue bater até 10% só de imposto sobre os rendimentos. Então, pensando em todo o cenário, é o melhor que existe. Só que qual é o problema? Não acompanhar a linha d'água no copo. E aí é onde a previdência é mal vista. Sim. Por quê? Grandes bancos, que são as partes que dominam isso, né? O que eles fazem? Rendimento baixo, grande parte, bolso deles. E quem leva o prejuízo é sempre o investidor. Né? Então, qual é a questão? A previdência é muito boa, questões tributárias maravilhosas, principalmente para quem é CLT, tá? A previdência privada é muito boa, porque na parte de imposto de renda, enfim, você consegue uma restituição bem maior. Então, porque o governo não precisa se preocupar com a sua aposentadoria. Você já planeja a sua aposentadoria por fora. Sim. Então, o que o governo faz? Vamos dar um subsídio fiscal melhor, né? Então, entendendo isso, entendendo o local que o seu dinheiro está indo, como ele é investido, qual é o nível de segurança daquele lugar. Então, eu gosto de pontuar até R$250 mil por CPF em cada instituição financeira, né? Tem que ver alguns detalhes, claro, mas pensando no geral, as pessoas têm seguro. Então, o Nubank faliu, eu tenho R$200 mil investido lá na caixinha do Nubank. Perfeito.
você tá segurado. O FGC vai te devolver o dinheiro. Porque pensa nos 1% que o banco te paga, né, de dividendos. Na verdade, ele cobra 5% para quem traz esses dividendos para ele. Ele repassa 1% para você, 1% ele tira de lucro, 2% ele coloca no FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, se caso ele quebrar, esses 2% que ele vai tirando de você mesmo é seu no final das contas. Então, pensando na previdência, para aposentadoria, é o melhor planejamento hoje para mim. A longo prazo, com muita segurança e um rendimento ok. Para essa geração também agora, dos 20, 30, eu acho que a previdência privada é o melhor meio, né, hoje. É o melhor meio. E tem que aproveitar enquanto ainda não vem a sanção sobre o imposto, né? Que vai ser aumentado aí. Então, tem alguns detalhes. Porque antes, por exemplo, a previdência legal... Meu pai, se ele tiver uma previdência hoje e ele vier a falecer, essa previdência ela é passada para mim com inteiro teor de valor, sem cobrar nada. Hoje a gente fala de uma alíquota de imposto de 27,5% para sucessão patrimonial. Então, se você construiu lá R$1 milhão de patrimônio, né? E aí você tem seu filho e vai passar isso para ele quando você falecer, a gente fala de 27,5% a ser cobrado disso. Só 270 mil, só do milhão. E aí pensa que nesses 1 milhão que você construiu, tem tua casa, tem teu carro, tem um valor que você investiu. E a gente não pagou IPTU, IPVA, não pagou imposto na hora da compra. Então, todos esses detalhes fazem totalmente a diferença na vida financeira. Foi o que eu falei, nós não temos conhecimento financeiro. Parece que as instituições, no geral, não querem que a gente entenda de como funciona o mercado, como funciona o nosso dinheiro. A partir do momento que você entende esses detalhes, eu brinco bem com os meus amigos, né? Voltando para pessoal mais jovem, é o hack da vida adulta, né? É aquela coisa diferente. Então, de você conseguir realmente elevar aí a sua vida financeira para um outro nível, a partir de você entender todos esses detalhes. Eu queria que você explicasse também pro pessoal que a consultoria ela não é uma mágica. Não. Como a Fátima falou, ela é um jogo de números, assim, uma matemática. Então, assim, às vezes a pessoa ela é mais conservadora, como você já falou, às vezes tem um nível intermediário, às vezes quer sofrer um pouco mais de risco para ganhar mais dinheiro, mas ao mesmo tempo o risco tá lá em cima. Então, assim, como é que se definem esses perfis e assim, quando você define esses perfis, qual que são as melhores formas de trabalhar em cima de cada perfil? Perfeito. A gente tem, para definir um perfil, a gente leva em consideração 3 pontos, né? Em quanto tempo a pessoa quer o retorno do dinheiro, se ela vai prezar pela segurança. Então, quanto mais segurança, menos rentabilidade. Tenho certeza que eu vou receber. Por que eu vou receber muito por isso? Sim. Quanto menos segurança, mais eu recebo, porque eu não sei se eu vou receber ou não. Ou seja, chegando ali nos comparativos, quanto mais risco, mais próximo de tigrinho, por exemplo, a gente fala, né? O tigrinho é aquela coisa, você ganha muito ou não ganha nada. Na grande maioria das vezes, não ganha nada, né? Sim. Então, pensando nesse quesito, então a gente leva isso em consideração também. E o objetivo geral da pessoa. Então, por exemplo, o objetivo do Rafa hoje, ele falou, hoje, para mim, não faz sentido nenhum eu olhar para a questão de investimentos e querer uma coisa muito perto. Tenho meu carro, tô tranquilo com a minha casa. Quero pensar no meu futuro daqui 10, 15 anos para eu tirar no pé do trabalho e ficar mais tranquilo. Rafa, perfeito. Então, vamos pensar nisso? Então, o Rafa trouxe o objetivo, entendi qual é o perfil dele. Então, tem pessoas que gostam mais daquela questão de apostar. Então, vamos tentar alguma coisa assim? Mas é aquela questão. Nunca colocar todos os ovos na mesma sacola. Porque se a sacola arrebentar, quebra tudo. Então, a gente faz toda a diversificação. Entendeu? A gente separa bem. E aí, a gente entra bem nessa questão de... vamos entender que a gente quer alavancar o seu patrimônio? Então, vamos correr um pouquinho mais de risco? Vamos. Mas o que a gente vai separar? De R$1.000, a gente vai por quê? R$100, 10%. Polêmica. E o tigrinho? Nossa, eu tava coçando a minha língua pra falar sobre isso, cara. Eu falei, será que eu pergunto ou não pergunto? Pergunta. Vamos falar do tigrinho. Vamos. Gente, o tigrinho, assim, de verdade, tá? Conheço pessoas próximas que trabalham com isso, inclusive. Assim, sabe aquele caça-níquel que existe em bar, assim, que geralmente Tudo mais escondido, antigo? O tigrinho, gente, nada mais é do que um caça-níquel online, tá? É que, assim, acho que a internet tá crescendo muito e as regulamentações ainda não rolam de uma forma bem legal, porque é muita gente na internet, né? Então, pensando nesse quesito, gente, tigrinho é caça-níquel.
Você não lembra do seu avô que jogava no bar? Que você ficava super bravo, que perdia dinheiro? Jogue no Tigrinho. Você vai ver daqui 10 anos onde você vai estar. Você vai estar junto com o seu avô no bar, que você estava criticando até hoje. Então, assim, para cada um que ganha, 100 perdem, ou mais. Né? E as pessoas... Realmente é um vício, gente. O Tigrinho é um vício. Não existe... E essas pessoas que vão disparando links, elas ganham percentual em cima das pessoas que vão entrando? Tem um filme muito legal, assim, eu gosto muito de trazer umas referências. Tem um filme muito legal, chama Quebrando a Banca. Esse filme, ele retrata realmente o mundo dos jogos, mas voltado a Las Vegas, Estados Unidos. E lá ele fala, ganhe dinheiro do jogo, não dinheiro com o jogo. Então você está ganhando dinheiro do jogo. Você tem que tentar entender. E quem passa esses links realmente ganha dinheiro do jogo ali. Não tá jogando para ganhar. Ele ganha porque você aposta e a partir disso, quando você perde, ele recebe uma parte. Então, é esse o incentivo que as pessoas dão por causa dos links, enfim. Entra no meu link. É para isso. Para ele ganhar uma porcentagem em cima das suas apostas ali. Essa semana teve até um cantor que, assim, numa prateleira um pouco mais baixa do trap, o Cauê, que ele postou que ele praticamente já... acabei com a minha vida, tava postando no Tigrinho, perdi muito dinheiro e tá agora tentando reconstruir a vida. Então, assim, quando os influenciadores colocam um link de uma certa plataforma, a partir do momento que você deposita o seu dinheiro, tem aquela porcentagem. Tem a porcentagem. E aí, se você perde ou se você ganha, que na maioria das vezes, como ele é um algoritmo feito para você perder, esse dinheiro vem para mim como forma de comissão, vamos dizer assim, e as pessoas estão perdendo dinheiro, porque ficam viciadas. Às vezes, na primeira que ela coloca, vamos dizer que colocou 20, fez 150. A pessoa acha que vai fazer 150 todos os dias. E aí é onde vai virando aquela bola de neve. Coloca mais 20. Na hora que você viu, você perdeu 2 mil. Perdeu, já era. Foi tudo. Perfeitamente. O problema do Tigrinho realmente é esse, gente. É você não ter um retorno garantido e falar a verdade, assim, como consultor mesmo. Eu nunca abri uma plataforma de Tigrinho no meu celular. Não faz sentido, não faz sentido. Para quem quer crescer financeiramente, não faz sentido nenhum. Né? Rafa, queria pontuar uma pergunta do Matheus Nogueira. Pode que fazer. Ele trouxe aqui, né, para as pessoas que do mercado sobre investimentos e nunca tiveram coragem de entrar nesse meio. Por onde que elas começam? Começa na caixinha da Nubank. Começa num CDB, ele vai te trazer muita segurança, vai trazer uma rentabilidade interessante. Então, procure aí no mínimo 100% do CDI, tá? Que é o que vai trazer a regulamentação de taxas. E além dessa questão do 100% do CDI, ele tem um fundo garantidor de crédito. Então, se a empresa quebrar, você ainda recebe seu dinheiro de volta, até R$250 mil por CPF. Comecei bem, então. Começou bem. Na caixinha do Nubank. Tá ótimo. Agora a gente tem que aprimorar a faixa. Tem que só aprimorar isso. Né? Levar para outro Tem que ir nível. nos 50, 30, 20, aos poucos. E chega lá. Vai construindo. Aí chega 13º, já dá uma aumentada no bolo ali. Eu fiquei pensando nesses 50, eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Ele tá falando, eu tô aqui, sabe, nos números estão na minha Nossa, cabeça. eu você tô começa pensando a no meu pensar salário e todas as sobre, contas né? que eu tenho. Eu falei, meu Deus, cadê os 20? E até pegando pelo exemplo de impulsividade, que nem você foi viajar, você já sabia que você ia viajar, conseguiu ali guardar alguma coisa. Agora, tem pessoas que às vezes elas chegam agora e falam assim, semana que vem eu vou para Fortaleza. Aí coloca tudo no cartão. Depois resolve. Você imagina, daqui 10 meses você tendo que pagar uma fatura de uma viagem que você fez Tá 10 lembrando meses dela atrás. ainda, não dá. O desgosto. Mas sabe o que eu sempre falo, Rafa? Eu sempre falo isso. Não é somente ir viajar. Porque assim, você vai numa agência, divide em 12 vezes, Sim. Você paga o ano inteiro. A parcela também do avião você também consegue parcelar. Ok. Só que chegando lá, é muitos gastos, porque você precisa se alimentar. Às vezes, Passeio. Vai tirar uma foto, é R$20 na praia. Exatamente. Então, assim... mas eu tenho um dinheirinho guardado. Mas esse dinheirinho guardado que você supostamente tem, você vai utilizar na viagem. Porque, velho, pra viajar, você tem que ter uma luxo. graninha, Viajar é luxo. Viajar é luxo. Porque se você ficar Luxo pensando planeja, nisso, luxo aí planeja. mês que vem você tem as 12 parcelas, né, no próximo mês, mais a
É da viagem, mais do... Aí precisa comprar roupa para as crianças porque chegou o frio. E aí, qual que você vai fazer? Vai parcelar de novo, né? Porque vai juntando. Aí, no final das contas, o parcelado, que era para ficar R$100, R$200 por mês, fica R$1.000 todo junto. E aí, você fica durante 10 meses com R$1.000 no cartão. Ah, mas eu tenho 13º, aí vai chegar 13º. Já tá comprometido o 13º. Ó, gente, assim, eu queria falar uma coisa sobre... Vocês pontuaram sobre o 13º. A gente fala assim, nossa, 13º é um salarinho que eu tenho a mais. Gente, pensa que o 13º nada mais é do que uma partezinha do seu salário que foi tirado o ano todo. Então, em janeiro ele tirou uma parte, em fevereiro ele tirou uma parte. Então, pensa que esse dinheiro poderia estar lá rendendo, só que você vai receber ele só no final do ano, né? É uma possibilidade. Então, quando você recebe esse 13º, se você pensar nisso como uma coisa para pagar contas, você deixou de investir toda uma parte de um salário que já é feito para isso. Sim. Eles dão um 13º, claro que é para incentivar a parte de compras, né? Final do ano, parte festiva. Mas também que é para te ajudar a guardar um dinheiro. Então, se você planeja bem com o seu salário, o 13º vira investimento. Até quando a Priscila veio aqui, eu achei que ela ia entrar nesse conceito, porque nós trabalhamos, em 4 meses, nós trabalhamos 5 semanas. Então, essas 4 semanas que a gente trabalha a mais, vamos dizer assim, é o 13º que é pago no final do ano e que algumas empresas pagam no meio do ano também, né? E outra coisa, os 4 primeiros meses que nós trabalhamos são para pagar impostos, tá? Então, de 12 meses, 4 meses você paga impostos. Eu falo do seu salário completo, tá? Então... Tô falando, é sério, assim, uma coisa muito, muito preocupante. Então, se você hoje pensa em depender do governo para alguma questão financeira, sinto lhe informar. Começa a se planejar. Começa a se planejar. Porque em questão de tempos, assim, parte, por exemplo, de aposentadoria, nosso sistema previdenciário, ele tá falido. Nós estamos com 232 bilhões de caixa negativo fechado em 2023, 2024. Você entende isso? Como a roda não tá girando mais? Sim. Ela tá regredindo. A gente só cresce. Você vai ver os bonitões lá. 16º salário. Ô, meu querido, pô, me ajuda a te ajudar, né? É bom você nem falar nisso, senão a gente vai acabar gastando em cerveja. O nosso queridíssimo Ramon soltou a bomba relógio aí. Nós estamos chegando nos momentos finais. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Primeiramente, depois eu vou fechar com o Léo. E aí? Muito obrigado pela sua presença. A primeira, né? Espero que tenham mais oportunidades de você estar aqui, que você estava fugindo do podcast. Eu que agradeço. Foi um prazer fazer esse programa com você. Um prazer estar aqui com vocês, aliás. Um prazer ter esse papo aí com o Léo. Foi muito legal hoje. Você, Fátima, agradeço a sua presença aqui também. Foi muito bacana estar com vocês aqui. E mais um aprendizado, né, Léo? Perfeito. Muito bom ter conseguido trazer um conhecimento para vocês. Sim. E eu falo, né? Uma hora fica pouco, né, pra gente. Tem muita coisa pra gente conversar. O Rafael precisa convidá-lo. Não, vamos marcar mais uma vez. Mas é legal que já dá uma... Nossa, minha mente já tá assim, meu Deus, mês que vem... Pode vir com a parte 2 aí do Léo também. Por que não? Vem aprimorar essa ideia. Ou talvez... E aí, Jennifer, o que você fez depois da nossa conversa? O que mudou o pensamento? Já colocou na né? caixinha? Legal. Queria que você desse um recado aí pro pessoal. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. E você desse pro pessoal aí de casa. Fazer seu merchan também. Passa seu Instagram. Então, meu Instagram é o Leonardo Lopes Consultor. Então, quem quiser, eu disponibilizo uma reunião gratuita para você, pra gente conseguir lidar com o seu planejamento financeiro. Então, a primeira reunião é por minha conta. Segundo, não existe mágica na parte financeira. Né? As finanças são 1 mais 1, que vão tornando 2, 2 mais 2, que vão virando 4. Então, a partir do momento que você cuida bem do seu dinheiro, ele vai cuidar bem de você. E o seu eu do futuro agradece o seu hoje por ter pensado nele lá na frente. Essa é a minha mensagem para vocês. Perfeito. Gente, foi uma honra estar aqui com vocês. Toda minha. Eu quero mandar um abraço lá pro Panela Furada, senão os meninos vão me matar depois. Kevin, Teus, todo mundo, tá? Um abraço para todo mundo. Esse foi o nosso programa de número 73, Troca de Plantão. Programa das trabalhadoras e dos trabalhadores da saúde. Tenham um ótimo final de semana e até mais, né? Vamos ver semana que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.
Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.